Chapecoense, agora eu não vou nem entrar na minha pauta por enquanto. Falar essa Chapecoense, você me lembrou do acidente. Você esteve presente naquele acidente? Participou daquela movimentação? Eu estava em Chapecó. Na época eu trabalhava na Defesa Civil de Santa Catarina. E eu estava em Chapecó no dia, né, na véspera e no dia do acidente. Então eu acompanhei um pouco do que foi a repercussão, a tristeza, a comoção local. Eu estava lá em Chapecó, naquele momento ali quando a notícia do acidente chegou e tal, a cidade em festa por conta da final da Sul-Americana, enfim. E eu acompanhei um pouco, fui até o estádio, acompanhei um pouco os bastidores do que aconteceu na cidade, né? E foi acaso. Eu estava lá por uma atividade profissional e infelizmente aconteceu isso quando eu estava em Chapecó. Vocês são treinados para não ter esse tipo de emoção, mas não vai me fugir dessa pergunta. Foi uma situação que comoveu o país inteiro e o mundo, né? Muita gente do mundo inteiro mandou recados para familiares, torcidas, enfim. Você, como pessoa, Fabiano, não como coronel, como é que foi a tua emoção em ver aquela situação? Claro que você deve ter participado, infelizmente, de vários outros acidentes, vários outros casos, tanto quanto tão ruins assim, né, ou piores. Mas naquele momento ali, com a comoção mundial, como foi a sua emoção em relação a isso? Seu sentimento? Cada pessoa reage de uma maneira diferente, né? Sim. E é claro que quando a gente está falando dos profissionais que atendem emergência, e aí eu vou incluir além do bombeiro, a polícia militar, o policial militar, policial rodoviário, enfim, todos aqueles que trabalham com segurança pública, eles se preparam psicologicamente para fazer esse tipo de atendimento e como principalmente demonstrar, não deixar se abater pela emoção e ele conseguir manter a razão e o que fazer no momento desse. Para que tenha um deslinde favorável de tudo aquilo que está acontecendo, o profissional de segurança pública é aquele que não pode, de maneira alguma, deixar a emoção falar mais alto, independente da circunstância. Mas como eu disse, é claro que cada pessoa reage de uma maneira diferente. No meu caso, e imagino que isso aconteça com muitos profissionais, tudo aquilo que tu presencia e que é uma comoção generalizada, parece que tu cria um bloqueio. Porque normalmente as pessoas te veem ou como um ombro para apoio, ou como uma pessoa que vai resolver um determinado tipo de problema. Claro que não esse específico do acidente que aconteceu em outro país, etc. Mas eles veem no profissional de segurança, no bombeiro militar, um pouco de esperança para amenizar o sofrimento ou para resolver algum tipo de problema. Então pelo menos eu crio um bloqueio naquele momento do que está acontecendo. É claro que quando você chega num ambiente mais tranquilo, em que aquilo não acontece, você acaba se sensibilizando de uma maneira muito particular. E aí é impossível você não se emocionar com tudo que aconteceu e de uma maneira particularizada, porque daí você acaba lembrando também da emoção das pessoas que estão vivendo aquele momento. Foi uma comoção muito alta, muito forte, né? Não, e a cidade de Chapecó, o clima de consternação, de velório, abateu a cidade inteira, abateu o país, como você falou, né? Mas a cidade de Chapecó, o que a cidade viveu, foi algo muito marcante. O time da Chapecoense naquele momento era um dos grandes orgulhos da cidade de Chapecó, de toda a região oeste de Santa Catarina. Acho que de Santa Catarina de Santa toda. Catarina, da final da Copa Sul-Americana. É difícil, né? E a subida naquela época da Chapecoense foi fantástica, né? Sim. Então, quando isso acontece para uma situação como essa, o orgulho da cidade de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, o reflexo desse acidente, ele acaba tendo proporções muito mais significativas, né? Não deve ser. Eu acho que é nessa hora que nós devemos valorizar cada vez mais esses tipos de profissionais, porque passando por uma emoção tão forte quanto essa, ver cenas tão fortes, tem que conter e apoiar. Todo acidente,
todo o trabalho que é desenvolvido, ele sem dúvida nenhuma tem uma importância, toda pessoa que é salva, todo paciente que é atendido, mas alguns desastres eles acabam tendo uma repercussão maior, né? Aqueles que envolvem crianças, por exemplo, todo incêndio com vítima, ele é muito impactante. O senhor tem uma longa carreira no Corpo de Bombeiros, né? Eu tenho 27 anos de carreira no serviço público e 22 no Corpo de Bombeiros, né? Na época que eu ingressei, o Corpo de Bombeiros era uma atividade da Polícia Militar. Então todos que ingressavam, todos os bombeiros à época, na verdade eles eram policiais militares na atividade de bombeiro. Apenas a partir de 2003, o bombeiro teve a sua emancipação administrativa e financeira, né? E como é que o senhor vê isso? Bom, os números demonstram que Santa Catarina ganhou muito com a emancipação do Corpo de Bombeiros, mas eu costumo dizer que não só a corporação. Eu falo que Santa Catarina, o povo de Santa Catarina ganhou com isso, e eu digo que ganhou porque o bombeiro se expandiu muito, Sim. começou a abrir quartéis e prestar um atendimento muito mais próximo do cidadão. A expansão foi exponencial da corporação. Nós saímos para algo em torno de 37 quartéis e hoje nós estamos em 142. Então, A logística da corporação ficou melhor? Ficou melhor porque daí todo o recurso que vinha, ele era específico para a atividade de bombeiro. E antes não. Coronel, a gente não vai acelerar muito aqui em cima não, né? Não. Devagarzinho, né? Só abaixadinha. Desculpa, pode continuar, coronel. E à época, a Polícia Militar ela tinha que dividir os investimentos e a atenção dela. Sim. Tanto para a atividade policial... Era um comando só? Era um comando só. O comando, na verdade, era o Comando Geral da Polícia Militar. Como o bombeiro era uma atividade, tinha o comando da atividade de bombeiro, mas não o comando próprio, com independência, com autonomia. E eu falo que a Polícia Militar ganhou muito com isso também. Porque ela deixou uma atividade que não é típica, não é própria dela. Sim. E ela conseguiu fazer com que os esforços fossem muito mais concentrados naquela atividade de policiamento, da polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, Sim. naquilo que é mais típico de polícia e não uma atividade de bombeiro. Hoje no Brasil apenas um estado não tem o bombeiro emancipado, que é o estado de São Paulo. E eu acredito que durante esse mandato agora exista uma tendência muito grande que isso aconteça e aí todos os corpos de bombeiros militares do Brasil vão ter autonomia. Vai ser interessante.